Hi peoples, quanto tempo, né? Gente, eu vim aqui gravar esse vídeo hoje pra vocês. Decidi gravar esse vídeo pra vocês. Há muito tempo eu não gravo vídeo, né? Mas no meu canal tá totalmente desatualizado. Nunca mais postei nada, nunca mais falei nada de como eu tô, de como tá o processo, né? Do meu tratamento, enfim. Quem já me acompanha já tem um tempo, desde os primeiros vídeos, sabe de todo o problema que eu vinha passando. Desde o meu último vídeo, já tem uns anos, né, que eu gravei meu último vídeo, que eu falei como eu estava, o que estava acontecendo, sobre as medicações. Alguns vídeos falei sobre o suicídio, alguns outros vídeos eu falei sobre meus problemas, enfim. Alguns de vocês também me procuraram para saber como eu estava, se eu consegui vencer ou não o meu quadro. Outras pessoas foram até maldosas um pouco nos comentários, um pouco não muito, né? Porque sempre existem pessoas maldosas, onde por um tempo até me abalou, né? Os comentários maldosos me abalou. E hoje em dia não. Hoje em dia não faz mais diferença nenhum tipo de comentário. Enfim, né? Hoje eu decidi compartilhar, já era para eu ter compartilhado antes, toda a minha trajetória no processo do meu tratamento, o que aconteceu, o que não aconteceu, já era para eu ter compartilhado, porém ainda não era a hora. Eu estava esperando a hora certa, muita coisa tinha que acontecer, eu precisava ser moldada, lapidada, precisava aprender um monte de coisa antes de vir aqui falar para vocês tudo o que aconteceu. Eu precisava entender tudo o que tinha acontecido. E é isso. Eu vou começar lá do início, né? Lá do início. Fiz vários tratamentos, passei por vários psicólogos, vários psiquiatras, um tratamento atrás de outro, tentei todo tipo de medicamento. O meu diagnóstico era de depressão severa, né? Esquizofrenia e bipolaridade. Esse era o meu diagnóstico. Fiquei 7 anos, né, com este diagnóstico e eu nunca obtive melhoras, né? Eu chegava a tomar alguns medicamentos que por um tempo até me ajudavam, me auxiliavam em algumas questões, mas logo depois de um tempo voltava tudo de novo, surtos e etc. Para quem conhece um pouquinho dos meus vídeos, para quem acompanhou alguns vídeos meus, então eu decidi gravar esse vídeo para vocês, né? Para quem acompanhou os meus vídeos anteriores de anos atrás, sabem todo o quadro que eu estava, como eu estava, sobre as vozes que eu escutava, sobre as minhas tentativas de suicídio, sobre as medicações que eu tomava, quando iniciei tratamento. Então, vocês acompanharam um pouquinho da minha trajetória. E hoje eu vim dizer para vocês, contar tintim por tintim o que aconteceu, o que eu entendo de todo esse processo. E eu venho deixar o meu relato hoje para vocês, porque eu preciso atualizar isso, tá bom? Não acredito, não é nada, é por acaso o que a gente passa, tudo tem um propósito, tá? E eu vou iniciar lá do início, né? Sobre tudo que eu venho entendido e aprendido do porquê eu passei por esse processo. Para vocês entenderem um pouco, o vídeo talvez seja extenso, mas quantos anos, né? Sem atualizar vocês, muitos de vocês até me procuram para saber como eu estou atualmente e eu nem tenho falado nada, nem tenho aberto nada sobre essa situação. Precisava entender o processo primeiro antes de vir aqui trazer para vocês. Então, hoje, atualmente, eu me casei, eu estou trabalhando, eu tenho uma filha, virei mãe, né? Tenho uma filha linda e é isso, atualmente eu estou assim. Como vocês podem ver, a situação é nítida que eu estou muito melhor, né? É nítido, assim, se você ver os meus vídeos anteriores e vocês compararem a pessoa que eu estou agora, eu estou muito melhor. Acho que tem dois anos e alguma coisinha, que eu não tomo medicação, não tomo nenhum tipo de medicação.
E eu vou contar pra vocês o processo de como se deu até chegar a isso, tá bom? Então eu vou iniciar contando pra vocês lá da minha infância, né? Que a infância é uma parte muito preciosa das nossas vidas. É a formação do nosso caráter, é a formação de tudo que a gente passa, né? É importante essa formação. E hoje, criando uma criancinha, minha filha tá com 9 meses, e eu entendo o quão a importância que tem os pais na vida de uma criança. Os tios, avós, enfim. A importância que tem isso, né? Então, gente, lá na minha infância, eu tive alguns traumas na minha infância, né? Na minha infância, eu tive o abandono do meu pai, né? Não tive o meu pai presente. Na verdade, eu nem conhecia quem era o meu pai verdadeiro. No entanto, fui criada por um. No entanto, eu fui criada por um. Pelo pai da minha irmã, né? E ali eu identificava ele como a minha figura paterna. E cresci chamando ele de pai, cresci, né, eu cresci entendendo que ele era meu pai. Minha filha acordou. Eu não consigo, gente, gravar vídeo inteiro sem ter pausas, mas eu prometo que eu vou contar tudinho pra vocês. Já volto. No vídeo isso nem faz muita diferença, né? Porque eu não vou botar essa parte, lógico que eu saí, né? Mas enfim, voltando ao assunto, fui criada pela parte de pelo meu pai, né? Meu pai, sempre chamei ele de pai, sempre considerei ele como meu pai. Eu tô dando uma sempre considerei ele como meu pai, de verdade, né? Então foi uma vida, né? Uma infância marcada por ele. No entanto, quando eu cresci mais um pouco, entendi algumas coisas, ele simplesmente virou as costas pra mim, né? Entendo muita coisa que aconteceu. Ele separou da minha mãe, casou com uma outra mulher, tem uma nova família. Então, assim, algumas coisas não justificam, outras coisas eu tento entender. Mas, enfim, para uma criança ou para um adolescente, um abandono é coisa muito séria, sabe? Mexe com o psicológico, mexe com tudo. E isso pode ditar até mesmo o futuro de uma criança, um futuro adulto que ele pode ser. Enfim, aconteceu que ele me abandonou, teve um certo abandono, né? Hoje em dia a gente tem contato mais por causa da minha irmã, né? Porque a minha irmã, ela é filha dele, querendo ou não, de sangue, né? Eu não. Ele só me criou. Mas, enfim. Ele me abandonou e isso gerou um trauma muito grande pra mim, daí da parte do abandono. Quando eu era criança ainda, não vou dizer idade nem nada do tipo, também sofri um abuso. Sofri um abuso por alguém próximo, entende? E depois de muito tempo que eu consegui expor isso, depois de muito tempo que eu consegui abrir isso para minha mãe, que era, né, minha rede ali, que estava me acompanhando no meu processo, no meu tratamento, na depressão. E foi justamente com uma psiquiatra que eu tive coragem de me abrir quanto ao abuso, né? Acontece que e então, pelas idas e idas e vindas da vida, eu fui fazendo vários tratamentos, né? E o meu quadro depressivo não se deu só por um fator, não foi só pelo abandono, pelo abuso que eu sofri, não, não, não. Não foi só um fator, foram vários fatores que desencadearam todo aquele quadro, né? Eu tive um período da minha vida onde eu, adolescente, né, inconsequente, brigava muito com a minha mãe, então eram brigas atrás de brigas, muitas vezes entendia que ela só queria o meu bem, que ela queria me instruir pelo caminho certo. No entanto, enfim, não fiz muitas escolhas legais. Na época eu já estava entrando numa depressão.
ao qual ninguém percebeu, somente eu sabia, né? E para vocês entenderem um pouco do que aconteceu direitinho, eu cresci na igreja, né? Eu cresci na igreja, sempre fui para a escola bíblica dominical, sempre li a palavra, sempre fui ao culto dos domingos, e enfim, sempre passei por muitas coisas assim dentro da igreja, aprendi muito dentro da igreja e etc. Acontece que, apesar de ter crescido dentro da igreja, apesar de ter uma base religiosa, vamos dizer assim, né? Eu sempre pedi a Deus, né? Ô Senhor, eu falava bem assim, sem mentira. Eu falava, ô Senhor, olha só, quanta gente tem testemunho. Eu não tenho nenhum testemunhozinho pra contar. Sabe por quê? Porque eu vivi na igreja, eu não tinha testemunho, eu não conhecia o mundo, eu não conhecia nada. No entanto, aconteceu que passou o tempo e veio essa depressão na minha vida, né? Foram quadros onde eu comecei a me automutilar, né? Comecei a esconder essas coisas da minha mãe, dos meus irmãos, que eram as pessoas próximas a mim, dos meus tios. E comecei a automutilação, comecei a pensar, né? Ter pensamentos suicidas, comecei a questionar a vida, comecei a questionar o Criador, né? Comecei a questionar o Criador. E eu perguntava a Deus, Senhor, por que o Senhor está permitindo eu passar tudo isso? Eu não entendia. Foram momentos de trevas na minha vida, foram momentos onde eu não via escapatória, até o dia iniciava cinza. E aí então, eu comecei a ficar totalmente desprovida de sentimentos, por causa, não sei se a medicação contribuía nem nada do tipo, mas eu já não sentia nada, eu não sabia o que era sentir as coisas. Só que eu tinha um leve deslumbre do que era, porque eu já tinha sentido, entende? Mas era como se eu estivesse vivendo um sonho. E mesmo olhando para minha mãe, mesmo vendo todo o esforço que meus familiares estavam fazendo, meus irmãos estavam fazendo, aquilo nada fazia sentido para mim. E eu comecei a não sentir mais nada. Eu não sentia amor, eu não sentia compaixão, eu não sentia nem tristeza, eu não sentia nada. Eu simplesmente, se eu me machucasse, se eu sentisse calor, se eu sentisse frio, nada disso fazia sentido. Eu não sentia mais, entende? Era como se eu fosse, sem exagero nenhum, um zumbi. Eu estava vegetando no planeta Terra. Mas eu sempre tive um temor a Deus muito grande. E então eu comecei a conversar somente com Ele. E eu falava assim todas as noites: Deus, se o Senhor está me escutando, por favor, que não passe dessa noite. Não deixe eu acordar amanhã. Porque eu não sei mais o que é, e eu conversava com Deus. E eu me lembro que antes de dormir, todos os dias eu pedia a Deus: Senhor, me tira desse buraco. Se o Senhor está me escutando, me tira desse buraco. Acontece que na época eu estava passando por um momento difícil, onde eu tinha deixado a casa da minha mãe e eu estava morando com uma outra pessoa, né? Morando com um rapaz. E esse rapaz também passava por problemas psicológicos e não era um relacionamento nada saudável, né? Nem pra mim, nem pra ele, porque não era mesmo pra ser. E minha mãe vivia me alertando sobre isso e eu nunca dei ouvidos porque eu tava doente, né? Comecei a fazer algumas coisas que eu, até hoje, quando minha mãe, meu marido fala que eu fazia, eu fico assim, oi? Não sei do que vocês estão falando, porque realmente passa um branco na minha mente. Depois de muitos anos, eu fui me consultar com uma psicóloga, onde eu falo pra ela que existem momentos da minha vida de coisas que eu fiz que passam em branco, que eu não consigo me lembrar. Por mais que eu mergulhe, por mais que eu tente me lembrar daquela época, eu não consigo. E se for juntar esses momentos que se passaram em branco, acho que tem um ano da minha vida perdido, porque eu não me lembro de nada. Entende? Então eu fiz muita coisa, falei muita coisa, das quais eu não consigo me lembrar. Por mais esforço que eu faça, eu não me lembro. A minha psicóloga na época disse que o nosso cérebro
às vezes faz isso. Às vezes faz isso quando é algo muito doloroso pra gente, o cérebro meio que apaga, né, da nossa memória essas lembranças muito dolorosas. E aconteceu muitas vezes. Às vezes, episódios assim, surreais, que eu falo, gente, eu não faria isso. Realmente são passados em branco na minha mente. Acontece que quando eu comecei a fazer essas orações e pedir a Deus, Senhor, olha pra mim. Senhor, se o Senhor tá me escutando e se o Senhor existe, eu cheguei a duvidar da existência de Deus. E eu falei, se o Senhor existe, me tira daqui, me tira desse buraco. E então, eu conheci o meu marido, né? E é uma história bem engraçada, porque ao invés de ele me trazer, eu comecei a sentir coisas de novo. Só que eram sentimentos de confusão, entende? Eu estava muito confusa naquela época. Eu comecei a sentir um resquício de sentimento ali por causa dele e comecei a viver uma nova fase da minha vida. Só que eu não sabia que Deus já estava movendo o céu e a terra para me tirar do buraco. E aí, eu comecei a sentir confusão, comecei a sentir coisas assim que eu falava, nossa, eu tô sentindo, sabe? Mesmo que doa, eu tô sentindo, entende? Cometi erros, cometi vários erros, muitas burradas. E, enfim, é até engraçado. Se meu marido contasse a história pra vocês iam morrer de rir. Porque ele que fala que ele quis desistir várias vezes de mim, porque a gente não foi fácil. Mas alguma coisa dentro dele falava pra ele: não desiste, ainda não acabou, não acabou, não acabou. Gente, a gente ficou nessa brincadeira uns 2 anos, sabe? Ele fazendo de tudo pra me tirar do buraco. E eu tava ali doente, eu não tinha forças pra nada mesmo. Entendeu? Mas eu comecei a sentir alguns sentimentos até então confusos, né? Só que hoje eu entendo que foi a mão de Deus. Foi porque eu precisava sair daquela situação. Deus precisava me arrancar de uma forma brusca daquela situação. E aconteceu o quê? Quando eu decidi, né? Eu tomei a iniciativa de namorar com o meu atual marido, né? Namorar com ele, começar um relacionamento na presença de Deus e tudo certinho. E aí, quando eu fiz, que eu dei o primeiro passo nisso, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a clarear. E, de alguma forma, ele me despertava sentimentos curiosos. E eu lembro que foi quando eu comecei realmente a construir memórias. E eu comecei, né, a ter sentimentos confusos até então. Mas então, quando eu decidi e dei o primeiro passo, né, de começar um relacionamento com ele, né, e tudo mais, ainda não estava bem, ainda estava bem confusa, assim, quanto a minha mente mesmo, ao meu psicológico. De tudo que tinha acontecido, de tantos traumas, de tantas coisas, sabe, que eu guardei no meu coração. E eu ainda não tinha procurado a cura, não tinha liberado perdão e nada do tipo. Ele estava me adoecendo de uma forma surreal. Então aconteceu o quê? Eu e meu marido começamos a frequentar a igreja novamente. A gente passou um tempo namorando, sem ir à igreja, né? No entanto, aqueles sentimentos foram de novo na minha vida, foram inundando o meu coração. Novas lembranças, novas memórias foram sendo criadas. E a partir dali, eu acho que Deus deu o start na minha cura. Acontece que eu decidi voltar a frequentar a igreja. E quando eu voltei a frequentar a igreja, voltei para a obra do Senhor. Então, se antes eu cantava, eu voltei a cantar. Se antes eu servia de alguma forma, eu ia para o evangelismo, eu comecei a evangelizar. Então, foi assim que aconteceu. Mas, de alguma forma, na minha vida inteira, por conta do abandono e por conta de tantos traumas, eu aceitava muitos relacionamentos abusivos na minha vida. Muito, muito. Eu simplesmente aceitava. Porque eu me achava um lixo de pessoa, eu achava que eu não tinha valor nenhum,
Então eu aceitava qualquer coisa, entende? Mas Deus foi mudando esse meu pensamento, Deus foi mudando isso dentro de mim, Deus foi me quebrando, me quebrando, me quebrando, me lapidando, até que, enfim, eu consegui entender um pouquinho do que Deus tinha para minha vida e como era que Ele me enxergava. E então eu decidi renovar o meu batismo. Já fazia muito tempo que eu já tinha me batizado, né? Eu me batizei quando eu era de menor ainda, eu tinha acho que 13, 14 anos, onde eu decidi me batizar. E veio no meu coração muito forte renovar o meu batismo. E assim, no dia do meu batizado, eu levantei ouvindo muitas vozes, muito perturbada. E eu falei pro meu marido, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E ele foi mais uma vez e me deu forças para eu conseguir ir batizar. E nesse dia, pela manhã, quando eu acordei, eu falei, eu não tô bem, eu não vou batizar, eu não vou batizar, eu não vou batizar. E eu tava muito perturbada, meu espírito perturbado, minha alma angustiada, sabe? Eu tava cansada, com sono, na noite anterior eu não dormi nada e eu queria fazer tudo, menos batizar naquele dia. Acontece que eu fui. E no momento do batismo, eu repeti as palavras que a apóstola tinha falado para mim, eu repeti. E eu me lembro, gente, que foi, sabe quando, eu nem sei explicar, quando, já sei, sabe aquele brinquedo de realidade virtual, que você coloca o óculos e quando você coloca parece que você entrou em outro mundo? Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Quando eu entrei na água e a apóstola, eu repeti as palavras e a apóstola me mergulhou. Na hora que eu voltei da água, que eu submergi da água, gente, parece que eu parece que eu tirei os óculos de realidade virtual. E de repente tudo clareou. E as vozes sumiram. E ficou. E foi diferente. Aquela hora de submergir das águas foi diferente, ficou diferente. Eu comecei a sentir um pouquinho de vida de novo, né? Esse foi o start inicial para minha cura. E então eu levantei das águas e eu falei, eu não vou mais tomar remédio. Eu tô bem, eu não preciso mais disso. E comecei renovar a minha caminhada com Cristo ali, né? Continuei frequentando a igreja, continuei, né, ali aos pés do Senhor, me derramando, pedindo mudança, pedindo a Ele muitas coisas eu precisei aprender, muitas coisas eu precisei, né, entregar para Ele. E muita coisa Ele foi me mostrando aos poucos, o que eu precisava perdoar, quem eu precisava perdoar, quem eu precisava pedir perdão, quem eu precisava, sabe, foi um processo de limpeza. Sabe quando a gente vai lavar uma roupa muito suja? Então, a gente precisa lavar, precisa secar, precisa esfregar. E foi assim que aconteceu comigo. Eu fui tirando toda aquela sujeira, tudo que estava amarrado ao meu passado, todos os traumas, todas as coisas que tinham acontecido comigo. Eu fui retirando, fui tirando, Jesus foi tirando, foi limpando, foi limpando, foi limpando. E eu me lembro de que quando eu falei bem assim, um dia na faculdade, eu me levantei, e inclusive depois do batizado, meu marido e eu decidimos nos casar. Então a gente colocou nas mãos de Deus e a gente decidiu casar, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, de verdade. Na minha família tem um negócio muito com casamento, principalmente minha mãe, sabe? Eu não sei nem dizer o que é, mas não dá certo, sabe? Relacionamento. E eu sei que eu quebrei isso. Eu quebrei não, né? Jesus quebrou, porque eu não sou ninguém. Mas Jesus quebrou isso na minha vida. E Ele me renovou a partir dali. E eu me lembro que tudo começou a mudar a partir daquele dia do batizado. E eu falei que eu não ia tomar remédio, eu falei que eu não queria mais e tudo mais. Acontece que um dia, indo para a faculdade, graças a Deus eu me formei, glória a Deus, me formei e
Eu me lembro que um dia, indo pro estágio, eu não tava muito bem, tava num dia tristonho, sabe? Mas uma tristeza normal. Tinha acontecido algo chato e eu estava meio triste. E aí aconteceu que eu fui pra faculdade e nesse dia eu falei, eu vou tomar um carbonato de lítio só pra regular o humor. Só que eu não tava mais tomando remédio. Acontece que quando eu tomei o comprimido, eu surtei. Eu surtei na faculdade e esse foi o último surto que eu tive da vida. Da vida, assim, até hoje, né? Já faz 2 anos e alguma coisinha. Mas eu tive um surto na faculdade. E dali eu entendi que não era mais para eu tomar remédio. A partir daquele dia, eu nunca mais tomei nenhum comprimido psiquiátrico. Nenhum comprimido psiquiátrico, glória a Deus. E eu fui entendendo o amor de Deus pela minha vida. Eu fui entendendo o mover de Deus, da onde foi que Deus me tirou. Para eu renovar a minha aliança, para eu realmente conhecer a Deus. De verdade, sabe? Não só de ouvir falar quem é Deus. Realmente mergulhar na palavra de Deus, realmente conhecer Ele de verdade, sabe? Um processo de intimidade aonde quando você quer conhecer uma pessoa, você não fica no raso. Você quando tem intimidade com seu amigo, você conversa, você conhece, você faz perguntas, você responde, você mostra quem você é e você entende quem ele é. E é assim que funciona com Deus. E acontece que eu fui reconstruindo a minha intimidade com Deus. Coisa que eu pensava que conhecia. Não, aquilo tudo, eu só estava dentro de uma igreja ouvindo o pastor falar e realmente eu tinha dentro do meu coração que eu amava a Deus, sabe? Eu amava a Deus e eu conhecia a Deus, mas eu não tinha nem 2% de conhecimento. Apesar de crescer dentro de uma igreja, né? Então, hoje em dia eu tenho um entendimento de que nem todo mundo que está dentro de uma igreja, né? Nem todo mundo que está dentro da igreja, nem todo mundo que viveu uma vida inteira dentro de uma igreja, dentro de 4 paredes, com a Bíblia debaixo do braço e ouvindo o pastor falar todo domingo, nem sempre essa pessoa conhece a Deus. Nem sempre. Às vezes uma pessoa que está ali na rua conhece mais a Deus do que alguém que está ali de saião, de cabelão dentro de uma igreja. E eu fui começando a entender o que era isso, o que era viver uma vida com Cristo. E eu fico emocionada de falar sobre essa minha situação, porque eu estava realmente mergulhada em trevas. Para mim não tinha escapatória. Sabe o que é você tentar o suicídio e alguém religioso te falar que você vai pro inferno e você fala, é isso que eu quero? Era assim comigo. Mesmo que me falassem que eu ia pro inferno, eu falava, é isso que eu quero. Eu quero ir pro inferno. Deus me livre, misericórdia na minha vida. Mas era o que eu falava, era o que eu achava que merecia, era o inferno, entendeu? Eu não sabia a misericórdia que Deus tinha na minha vida, eu não sabia o quanto Ele me amava, o quanto a vontade dEle era de eu estar perto dEle. No entanto, depois que eu me casei com meu marido, várias coisas foram acontecendo, mas eu vi as mãos de Deus e o cuidado de Deus conosco. E a última vez que eu fui numa consulta com um psiquiatra, eu tomei 7 anos da minha vida de medicações. Vocês não têm noção, eu só funcionava com medicação. Sem medicação, eu não tinha funcionalidade. E o meu diagnóstico era de não ter cura. Para quem não sabe, esquizofrenia não tem cura. Ela é controlada. E aí, aconteceu que esse meu psiquiatra falou que eu não poderia engravidar, pois foram vários anos de medicação fortíssimas, tarjas pretas, e eu não poderia engravidar. E eu me lembro de uma gravação que eu tive com a apóstola na época da igreja que eu estava congregando, né? E essa apóstola, no meio da oração, falou para mim, né, que Deus estava tocando no meu útero e estava limpando, né? E ela nem sabia dessa história com o psiquiatra. Uma semana depois, ou foi 3 dias depois, foram dias depois, eu descobri a gravidez.
Eu estava exatamente dos dias em que houve essa oração, né, por parte da minha liderança. Enfim, houve um processo de libertação na minha vida, houve lacunas que eu deveria fechar, houve coisas que eu deveria confessar, houve situações... Oi, mãe. Cheguei bem, meu amor. Houve situações que deveriam mudar. E quando eu descobri a gravidez, eu entendi o tanto que Deus estava mudando a minha vida ali e estava começando uma nova história. E é incrível que no dia do meu casamento, as fotos que apareceram, né, que tiraram do meu casamento. É incrível se eu mostrar para vocês as fotos. Sei nem se eu posso falar isso aqui, que tem muita gente que não acredita, que duvida. Mas, nos dias das fotos em que foi tirada e que a gente foi ver depois, a gente conseguiu ver que ao fundo da imagem, distante, havia uma figura onde era impossível ter aquela altura, aquela estatura, daquele jeito, entende? E havia uma figura onde ficou observando o casamento. Só que na hora que eu adentro a igreja, na hora que eu pisei o pé, isso são sequências de fotos, sabe? E a sequência posterior dessa foto que mostra essa figura, assim que eu piso dentro da igreja, essa figura desaparece. Takes de segundos, entendeu? O papai tá aqui não, meu amor. O papai tá não. Papai tá trabalhando. Mamãe tá gravando um vídeo aqui. Dá tchau. Tchau. É pro outro lado aqui. Tchau. Essa é minha filha, gente. Uma benção. Enfim, então eu decidi vir contar pra vocês esse meu testemunho, né? Tudo que aconteceu. Muita coisa eu quero vir compartilhar com vocês, coisas que eu aprendi, sabe? Hoje em dia, olha, não passam de cicatrizes, não dá nem pra ver, glória a Deus. Ó, não passam de cicatrizes nos meus braços, né? Não tenho mais, não faço mais, entendeu? E eu creio na minha cura, eu creio na minha libertação e eu glorifico o nome do Senhor por tanto que Ele fez, o tanto que Ele faz todos os dias da minha vida, todos os livramentos. Quantas vezes eu não tentei suicídio e Deus não deixou. Deus não deixou eu ir embora. Deus não deixou eu partir. E eu venho aqui hoje compartilhar esse testemunho com vocês e dizer que se você tá aí do outro lado, ouvindo a minha história e tá passando por um momento parecido, eu não vim aqui te dizer que é para você parar de tomar remédio e que remédio não adianta de nada, não. Existem situações e situações. E é bem verdade que Deus deixou a medicina humana para nos auxiliar em muitas coisas, em muitas questões. E é verdade. Quando eu sinto uma dor de cabeça, eu tomo um remédio e passa, né? Deus não faz nada por acaso. Então, assim, eu não vim aqui dizer que medicação é uma balela. Não, a medicação me auxiliou por muito tempo. E eu sei que o nosso cérebro, muitas vezes, pode adoecer igualmente o nosso corpo. O nosso cérebro pode simplesmente estar com falta de vitamina. O nosso cérebro é uma parte do corpo humano também. Então, não, eu não vim aqui dizer que medicação é balela, entende? Eu vim mostrar a minha situação. Eu vim contar a minha história para vocês. Eu sei de uma coisa, a medicação ajuda sim, mas somente nesse mundo inteiro, nesse universo inteiro, pode, se ele quiser, mudar a situação de cada um. Ele pode nos estalar de dedos, ele pode num sopro, num assovio, numa palavra. Ele pode simplesmente decidir que vai te tirar dali. E mesmo eu passei por muita coisa e hoje eu agradeço pelas coisas que eu passei. Sabe por quê? Porque sem essas coisas eu não teria aprendido tanto. E sem essas coisas eu não poderia ajudar as pessoas que podem. Sabe por quê? Eu consigo entender. Hoje eu consigo entender quem se automutila. Hoje eu consigo entender. Quem chega pra mim e fala que não vê mais cor
na vida. Eu consigo entender quem fala que talvez não passe de hoje. Eu consigo entender a pessoa que acha que só vai encontrar paz e solução na morte. E eu consigo entender cada sentimento, cada pessoa que chora, cada lágrima derramada. Eu consigo entender as pessoas que tentam, mas não têm forças nem para sair da cama. E eu consigo ajudar. Eu consigo, porque tanto passei pela medicina humana, como eu passei pela medicina celestial. E eu venho te dizer neste dia, neste testemunho, que se você passa por algum quadro psiquiátrico, é muito difícil. Se você passa por algum quadro psiquiátrico, não deixe de tomar o remédio, não deixe de procurar a medicina. O Senhor pode sim fazer um milagre. Ele pode, se Ele quiser, tá? Mas se essa não é a vontade dEle, então continue buscando a cura. Não desista, porque você não está sozinho. Mesmo por muitos anos eu passei uma situação delicada da minha vida. Eu passei muitos dias trancada no meu quarto, sem querer comer, no escuro, totalmente breu. Eu procurei, passei por várias coisas, até o jogo Baleia Azul eu joguei, entenderam? E o Senhor esteve ali o tempo todo estendendo a mão. Mesmo quando eu fechava os olhos e falava, o Senhor se esqueceu de mim. Não, Ele não tinha esquecido. Tudo estava no controle dele. E eu declaro em nome de Jesus a cura para vocês. Eu declaro em nome de Jesus. E se você não conhece ainda esse Deus maravilhoso, se você ouve falar, ou se você até já foi de alguma igreja, ou foi um dia numa igreja, e ouviu falar desse Deus, ouviu falar desse Jesus, eu convido você hoje a fazer uma oração comigo. Eu convido você a se ajoelhar aonde você está e pedir a Deus. E se precisar falar igual eu falei, Senhor, se o Senhor existe, me mostra. Senhor, se o Senhor existe, olha para mim. Senhor, se o Senhor existe, me tira dessa situação. E eu creio que Ele escuta, porque assim diz na palavra, que Ele escuta e os ouvidos deles está atento para as suas orações. Não é em vão, não é em vão. Meu irmão, eu quero te dizer, hoje, que Ele tem uma história na sua vida. E quando a gente acha que é um ponto final, aí é onde Ele começa uma nova página. Ele refaz tudo novo, Ele faz tudo novo, porque esse é o Deus de milagres. E um milagre acontece quando é impossível. Um milagre só é milagre quando não tem possibilidade. Isso é milagre. Se é possível, continue tentando, continue fazendo a sua parte, mas não deixe de acreditar num Deus que te olha todos os dias lá do céu. Amém? Eu vou fazer uma oração para encerrar esse meu testemunho. Eu quero passar muito mais informações para vocês de tudo que eu aprendi durante essa minha caminhada com Deus. De tudo que eu aprendi muita coisa. E todos os dias eu aprendo, na verdade. Não é verdade? Somos seres humanos. Todos os dias nós aprendemos coisas novas. Todos os dias consertamos alguma coisa. Todos os dias nós podemos ser melhores. Tá bom? E hoje em dia eu não me automutilo. Hoje em dia, se eu sinto uma tristeza, eu já repreendo em nome de Jesus. Hoje em dia tem algumas coisas que precisam ser mudadas ainda em mim. Porque eu tô em constante mudança, eu tô em constante aprendizado. E eu sei que Deus tem uma história linda para cada um de vocês, assim como Ele fez na minha vida. Ele pode fazer na vida de cada um. Em nome de Jesus, eu declaro a cura na sua vida neste dia. Amém? Alguns de vocês me procuraram e perguntaram como eu estava. Alguns eu consegui responder, outros eu não consegui responder. Alguns até hoje estão com o mesmo laudo, alguns estão na mesma história e outros eu nem sei como estão. Mas, meu irmão, eu ouvi muitos comentários maldosos, sabe? Que se não fosse Jesus me curando,
se não fosse Jesus me consertando, aquilo me abalaria de tal forma, onde eu ficaria no buraco para sempre. E, infelizmente, nós, seres humanos, temos a péssima mania de querer ver o mal do próximo. Como diz a palavra do Senhor, pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. É assim que diz a palavra do Senhor. E infelizmente existe muita gente que não entende o que a gente passa e nem querem entender. Eles simplesmente julgam e simplesmente falam que é falta de Deus e simplesmente colocam a culpa no demônio. Enfim, não que eu esteja tirando a culpa, né, do demônio. Também, ele auxilia ali, né? Tem os pauzinhos dele que ele mexe. Mas enfim, eu venho trazer mais conteúdos para vocês sobre as coisas que eu aprendi, sobre as coisas que eu passei, muitas coisas espirituais, experiências espirituais que eu tive com essa caminhada até hoje. E minha filha tá aqui dormindo e eu tô só atrapalhando o soninho dela. Enfim, eu agradeço a cada um de vocês por terem acompanhado a minha história, por terem, muitos de vocês me dando forças, sabe? Dizendo que tudo ia passar, que tudo ia mudar, que tudo ia melhorar. Muitos de vocês, até religiosos mesmo, sem conhecimento, né? Sem conhecimento, disseram que falavam de um jeito sem sabedoria, né? Que precisava de Deus e tudo mais. E realmente precisa. Deus precisa estar em todas as questões. Mas cuidado, meu irmão, com o que você fala, tá? Cuidado com o que você fala, cuidado com as palavras que você usa para uma pessoa que está doente, para uma pessoa que não vê saída, para uma pessoa onde tudo que ela vê é escuridão. Seja luz e não. Então, em nome de Jesus, neste momento, eu te convido a curvar a sua cabeça e fazer uma oração comigo. Amém? Ah, mas Yasmin, eu não acredito em Deus. Tudo bem, meu irmão. Você tem esse direito porque Ele mesmo te deu o livre-arbítrio. Entendeu? Não acredita em Deus, mas você acredita em alguma coisa? Não acredita em nada? Meus pêsames. Nós fomos criados, nós estamos aqui nessa terra com que intuito, então? Com qual propósito? Somente para sofrer e morrer depois? Não faz sentido, muita coisa não bate, né? Se você não conhece, se você gostaria de conhecer, se você duvida da existência dele, eu convido agora para fazer essa oração comigo. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não acredite, eu te convido agora nesse momento para fazer essa oração comigo, ou até mesmo só escutar a minha oração. Amém? Pai querido, Pai amado, eu estou aqui agora, Senhor, neste vídeo, Pai. Em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, de agir, de pensar e de falar. Pai, eu te peço, Senhor, que neste dia, Senhor, o Senhor possa inundar, Pai, com a Tua presença, Pai. Quem está ouvindo essa oração, quem viu esse meu vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que quebre as correntes, quebre as barreiras. Deus, em nome de Jesus, traz luz aonde há trevas, meu Deus. Espírito Santo de Deus, eu sozinha não posso fazer nada. Eu só vim dar um testemunho e um relato. Mas Espírito Santo é o Senhor quem convence. Então eu te peço, Senhor, neste dia, que o Senhor visite cada uma dessas pessoas que precisam da tua ajuda. Senhor, que o Senhor possa, Pai, olhar para essas pessoas com os teus olhos de amor, seus olhos de graça e misericórdia. E em nome de Jesus, possa, Senhor, trazer a solução, possa trazer, Espírito Santo de Deus, o consolo, possa trazer o teu abraço, possa trazer, Senhor, muitas das vezes eles se sentem só, Senhor, sozinhos, sem ninguém, Pai, mas o Senhor diz que ainda que uma mãe, Senhor, se esqueça de seu filho, o Senhor nunca se esquece. E eu te peço neste momento, Deus, que o Senhor visite
cada uma dessas pessoas que precisam da tua ajuda. Senhor, da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor possa fazer um milagre na vida de cada um. Deus, obrigado, Senhor, por todos os livramentos. Obrigada, meu Deus, pelo teu amor infinito. Obrigado por me ensinar todos os dias a comandar e ser parecida com Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o teu amor inunde cada coração, inunde cada mente, Senhor, e que caia por terra, Pai, tudo que não provém de ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor possa operar milagres na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Inunde, Senhor, o ser, inunde o coração, a mente e seja a melhor companhia. Ajude, Senhor, essas pessoas a passar o processo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu não conheço cada uma dessas pessoas, mas o Senhor conhece. Pai, eu não sei qual é o teu propósito, meu Pai. Eu não sei o que o Senhor quer ensinar ou o que o Senhor não quer, Deus. Em nome de Jesus, mas eu te peço, Pai, que com os teus olhos de amor, Senhor, livra do suicídio. Livra, Senhor, das coisas, os pensamentos ruins e negativos. Meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja inundando cada casa, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, que essa oração chegue profundamente no coração. Em nome de Jesus, que eles não se sintam sozinhos, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja Pai, amigo, conselheiro, Pai. Em nome de Jesus, seja a melhor companhia, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito em minha vida, Senhor, na vida da minha família, Deus. Em nome de Jesus, me guarda. Guarda, Senhor, a minha filha. Guarda, Senhor, meu marido, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, e te entrego, Pai, as nossas vidas em tuas mãos. E, Senhor, se alguém, Senhor, não te conhece, se alguém, Pai, ouviu essa oração e não tá entendendo nada, não sabe quem é o Senhor, se essa pessoa não te conhece, não conhece os milagres que tu podes operar, meu Deus, eu te peço agora no nome de Jesus, que o Senhor marque o dia e o horário de ter um encontro com essa pessoa. Em nome de Jesus, como o Senhor fez com Saulo, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor marque o encontro. Que o Senhor mexa, Senhor, na vida dessa pessoa, que o Senhor se mostre para ela, em nome de Jesus. E assim, eu vou terminar esse vídeo agradecendo a todos vocês. E eu gostaria, sim, de trazer outros vídeos falando das minhas experiências, falando do meu dia a dia, falando sobre Deus, falando sobre várias coisas que eu tenho aprendido no meu dia a dia. Agradeço cada um de vocês. Um beijo, beijo, beijo. E até mais.